Porque uma coisa é você anexar a Crimeia. Outra coisa é você tentar fazer um avanço no segundo maior país da Europa, se a gente for considerar que o primeiro é a Rússia, uma população gigantesca. É muito mais complicado. Com certeza. E aí você ainda tem a Ucrânia, que pode receber equipamento militar da OTAN. Os russos estão prontos para isso? Essa é uma pergunta bastante complicada. O que a gente tem de histórico da Rússia em guerras é a continuação da mesma história, ou seja, eles têm um exército extremamente poderoso e extremamente sucateado. Isso vai desde os Romanov, né? Como eu falei, fiz um curso sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Tá com o carrinho aberto, lembrando todos vocês, no qual... Assim, Primeira Guerra é aquela famosa guerra de trincheiras. Por que isso aconteceu? Porque a Alemanha, olha a Alemanha no mapa, né? Ela não consegue entrar em guerra com mais do que um país ao mesmo tempo. É o país que menos consegue ali da Europa porque toda hora ela tá tendo que dividir o fronte. E eles tinham uma obsessão com essa história de fronte. Então eles criaram um negócio chamado Plano Schlieffen, né, que foi o Schlieffen original já estava morto, foi o sobrinho dele que levou pra frente. O cara falou assim, olha, vamos entrar em ondas, assim, ó, fazendo parece o símbolo da Nike invertido, sabe? Fazer ondas meio que circundando a França pra gente capitular a França logo depois ir pra Rússia, porque o problema é o Exército Branco. O famoso Exército Branco, porque ele é gigantesco, então tava todo mundo morrendo de medo. Se plano deu errado por N fatores, na hora que ele perceberam, falou assim, não, vamos ter que nos enterrar, não vai dar pra fazer essa guerra rápida, vamos ter de nos enterrar. Os russos, eles estavam fazendo o mesmo movimento, tá? O mesmo movimento que o Putin tá planejando agora, neste momento, em relação à Ucrânia, fazer um movimento de pinça, que é você, sabe, tem fileiras e fileiras, você circunda o exército e vai fechando aqui. Quando você tá no meio dessa pinça, você tá imaginando, é tiro de um lado, é tiro de outro, você só tem um lugar pra onde escapar, só que assim, geralmente eles vão fazer isso num lugar que você vai ficar ainda mais preso de uma maneira ainda pior. Eu desconfio, tá? É simplesmente um chutômetro meu, que essa ideia deles terem atacado Kiev com toda a rapidez, aliás, eu achava que eles não iriam chegar a falar assim, não, vamos atacar Kiev em 2 dias de guerra, né? Sim, já tava bem forte. Foi no forte segundo dia, né? Eu falei assim, mas gente, chegando em Kiev agora, eu achei meio faminto, assim, sabe? Eu desconfio que o movimento de pinça é claro, só que eles vão... Eu acho que eles estão tentando capturar a capital, que é pra chegar no porto de Odessa. Odessa não tem nada a ver com Kiev. Kiev tá lá, Odessa tá lá na PQP, entendeu? Odessa tá lá no Mar Negro, lá embaixo, no leste da Ucrânia. Só que essa é a região que ele quer. Só que capitulando o governo, ou seja, matando um monte de civil aí no meio do caminho, na hora que você chegar no porto de Odessa, você vai falar, mas pelo que vocês estão lutando mesmo? Seu governo já caiu? Já acabou. Falou. Então, assim, na hora que você chega no pior lugar, faz uma coisa... Assim, você acabou com a moral das tropas. E eu acho que eles fazem isso justamente porque, assim, sei lá, na Primeira Guerra, eles estavam fazendo esse movimento, só que ele também não deu certo, eles não tomaram couro também dos austro-húngaros, apesar de se sair um pouco melhor na guerra, de certa forma... Porque eles também estavam completamente sucateados desde aquela época. Eles não tinham sapatos. Sabe o que é você fazer uma guerra no meio do gelo russo? Sabe? Ou daquelas regiões, daqueles países no meio do caminho, sem sapatos. Pra você ter uma ideia, acho que já no segundo ano de guerra, eles estavam mandando soldados de 2 em 2. Porque aí um vai com um fuzil, o outro fica lá atrás. Isso aparece naquele filme da Segunda Guerra Mundial, O Círculo de Fogo. Um Jude Law, que conta a história do Vassili Zaitsev, que era um atirador russo de elite. Um recebia um fuzil, o outro munição. Fica atrás. Fica atrás, quando morreu da frente, quando morre da frente, você pega o fuzil e vai pra frente. Então isso é uma guerra dos russos. Quer dizer, eles têm contingente militar? Tem. Eles têm força, inclusive, aérea? Tem. Só que assim, você tá vendo, a Ucrânia tá dizendo que eles abateram caças. Que história é essa de você abater um caça? Tenta olhar pra um caça, você não consegue. Imagina abater. Então assim, tá meio estranha essa história, só que assim, levando um pouco a sério... um pouco desses números, né? Não muito, mas assim, levando um pouquinho a sério, você tá vendo que a situação tá esquisitíssima aí, né? Então, eu acho que a esperança para a liberdade no mundo hoje é que eles realmente estejam com tudo sucateado.